Não. Regressiva. Muito bem, estamos ao vivo aqui no canal Corintianos do Nordeste, hoje com a participação também aqui do Fábio Barbosa, que é do canal Vascaínos do Nordeste. Hoje a gente tem um tema bem relativo, né? Com o Vasco e Corinthians, que é Ramon Dias, ex-treinador do Vasco da Gama, que foi contratado para ser o treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jonathan. Boa noite a todos que venham assistir e prestigiar esse novo canal, né? Que tem tudo para ser um canal bem promissor, né? A falar de Corinthians, que é uma imensa torcida nacional. E não podia deixar de atender o teu convite, mesmo um pouco doente, a voz embargada por uma virose. Mas estamos aqui para falar um pouco sobre Ramon Dias, né? Que esteve recentemente no Vasco e que criou um vínculo muito forte com o Vasco devido à campanha feita, principalmente no ano passado, né, em que livrou o Vasco do que seria mais um rebaixamento da nossa equipe vascaína. Muito bem. Eu, mais uma vez, agradeço de prontidão você ter recebido e aceitado nosso convite. Fábio, já relacionado a isso, em Ramon Dias, essa ligação com o Vasco da Gama, muito se escuta aí que ele pediu para não dirigir o Corinthians contra o Vasco amanhã, né? Por causa justamente dessa ligação que ele ainda tem com a torcida do Vasco. Como você vê esse cenário e esse pedido de Ramon Dias? Jonathan, não me causa estranheza, né? Pelo fato de ter sido muito recente a saída dele do Vasco, né? Ele saiu, e a forma como saiu, ele não queria sair, ele blefou, na verdade, quando o Vasco toma uma goleada, em casa contra o Criciúma, e aí o Ramon Dias, ele no vestiário, eu acredito que ele, com os nervos à flor da pele ainda, depois de uma derrota daquela para o Criciúma em São Januário, o Ramon Dias chega no vestiário e comunica aos jogadores que não será mais, que vai se desligar do Vasco, não será mais treinador do Vasco, e também comunica a pessoas ligadas à diretoria vascaína naquele momento que iria pedir demissão. Só que, na época da SAF 777, o amadorismo no Vasco ainda era tal qual clube associativo. O Vasco, algumas pessoas do Vasco SAF se precipitaram, por assim dizer, e fizeram o anúncio público da demissão, do pedido da demissão de Ramon Dias antes da coletiva de imprensa dele. Então, olha só, entenda só o contexto, como foi confusa essa questão da demissão de Ramon Dias, para que até o público corintiano, agora que vai ter como treinador Ramon Dias, entenda porque essa questão de Ramon Dias ainda constar no bid como treinador do Vasco. O Ramon Dias, ele fala no vestiário, sim, os jogadores confirmam que ele falou que pediria desligamento. Ele fala para pessoas ligadas à direção do Vasco que iria pedir o desligamento. E antes que ele se pronunciasse na sua coletiva de imprensa pós-jogo, o estagiário, por assim dizer, do Vasco, publica no site oficial do Vasco, nas redes sociais do Vasco, oficial, que Ramon Dias não é mais treinador do Vasco. E isso pega todo mundo de surpresa, inclusive ele já reposta dizendo que não esperava que a sua saída fosse dessa forma. Ou seja, ninguém entendeu mais nada. É como se ele dissesse: olha, eu não pedi demissão, eu fui demitido. E quando ele chega para a coletiva de imprensa, ele reafirma isso. Ele fala: olha, eu acho que eu fiz muito pelo Vasco, parafraseando o que ele falou em outras palavras. Eu fiz muito pelo Vasco, eu sou um treinador acostumado a brigar por títulos e briguei para livrar o Vasco do rebaixamento ano passado e agora o que eu tenho em retribuição é uma demissão dessa forma, anunciada em rede social antes que eu seja comunicado da minha demissão. E aí o Vasco, que não deveria ter deixado ele fazer a coletiva de imprensa também, porque o negócio ficou muito feio depois disso, vai lá e reafirma que ele pediu demissão. É, o trabalho que ele vinha fazendo no Vasco, Jonathan, em relação ao ano passado, não era mais o mesmo trabalho que
não tinha mais o mesmo perfil, os mesmos resultados, agora no início do ano. Mas ainda tem muita coisa para a gente falar, né, sobre Ramon Dias, mas sobre a questão dele pedir para não treinar o Corinthians no jogo de amanhã contra o Vasco, é uma coisa normal de entender. Eu acredito que ele ainda tem algum sentimento pelo Vasco, porque foi muito intensa a questão do não rebaixamento o ano passado, né? E o Emiliano, filho dele, que vocês vão ter dois treinadores por um, viu? Isso é uma vantagem muito grande. Às vezes tem um conversando com jogadores de um lado do campo e o outro conversando com outros jogadores de um lado do campo, ambos passando orientação para os seus jogadores, né? Para os jogadores do seu elenco. Então, assim, é muito compreensível que ele não queira treinar o Corinthians amanhã contra o Vasco. Agora, isso não quer dizer que Ramon Dias ele não vá vestir a camisa do Corinthians como se fosse a sua segunda pele, porque ele é um cara muito leal, é um cara muito dedicado, tanto ele quanto o filho dele, Miliano Dias, eles vestem a camisa mesmo e tem muitas coisas ainda para falar sobre eles, pelo menos com relação ao tempo que eles passaram aqui no Vasco, Jonathan. Muito bem. É, Fábio, a gente está acompanhando também, a gente como corintianos, a gente está acompanhando cada palavra também que está sendo relacionado ao assunto Ramon Dias, né? E a gente ouviu agora há pouco que ele fez algumas exigências ao time do Corinthians. E aí a gente pergunta, como você já tem costume, né? Os vascaínos já conhecem mais o Ramon Dias. Esse é o perfil do Ramon Dias. Ele tem exigências. No Corinthians, ele exigiu que se tivesse alguma negociação em andamento, que desse pausa agora, que ele vai analisar o elenco e ele vai entregar uma lista para agora para a janela de transferência. Esse é o perfil de Ramon Dias? Jonathan, existe um Ramon Dias. Deixa eu tentar te explicar aqui como o Ramon Dias chegou ao Vasco e não tinha como fazer exigências na sua chegada. Ramon Dias chega no meio de um turbilhão. O Vasco estava com 2 jogos para fazer a transição do primeiro para o segundo turno da competição. O Vasco tinha 9 pontos quando Ramon Dias chega e um elenco já com a janela de contratação fechada, na qual ele não poderia fazer nenhum tipo de pedido, né? Porque não havia como inscrever mais jogadores, né? E dispensa seria uma coisa impensável, tendo em vista que o elenco já era muito é, curto, né? Limitado. Muito enxuto. E já tinha contratações feitas antes da contratação do Ramon Dias, que no caso era o zagueiro chileno, o Gary Medel, né? É, ele topou vir para o Vasco antes do Ramon. Agora, o Ramon ele pega realmente um desafio enorme para livrar o Vasco do rebaixamento. E quando a janela se abre, né, que o Vasco pode contratar jogadores, o Ramon Dias ele começa a fazer com que aquelas contratações que venham, que no caso não eram contratações badaladas, era que já tinham sido feitas sem o aval ou a indicação dele, né? Já tinham sido contratações feitas. Foi o Paulinho de Paula, que foi uma grata surpresa, o Gary Medel, veio o Verratti, né, que também foi uma grata surpresa. O Verratti nem era primeiro plano do Vasco, era segundo plano, e quando não deu certo lá, outro jogador argentino, né, que era o cara que era também artilheiro do campeonato argentino, não deu certo, o Vasco ia fechar na janela no dia seguinte e acabou que veio o Verratti, né? E outros jogadores. Então, foi uma coisa que parece que, de uma forma de coincidência, deu muito certo, deu muita liga, entendeu? O Ramon Dias, ele Sim. trouxe muita motivação, ele trouxe um estado anímico, que ele é muito forte nisso, em trabalhar no ânimo dos jogadores, mudar aquela perspectiva derrotista dos jogadores e fazer com que eles pensem que são bons. Aí o que que acontece? Quando o Vasco consegue se livrar do rebaixamento e que o Vasco a renovação, Ramon Dias tinha mais um ano de contrato, mas poderia não ficar. Aí sim, Ramon Dias faz algumas exigências para permanecer e prorrogar o seu contrato para a próxima temporada. Quais são as exigências que ele faz, Jonathan? As exigências são contratações para reforçar o elenco
E uma coisa que foi muito questionável pela torcida, algumas permanências de jogadores que a gente não achava que ficariam. Como, Certo. por exemplo, o Praxedes. O Praxedes é um jogador que o Vascaíno até hoje não entende por que o Ramon Dias pediu a permanência do Praxedes, né? O Zé Gabriel teve renovação com o Vasco, é um jogador que não... A torcida do Vasco não morre de amores pelo Zé Gabriel, entendeu? E aí ele pede a contratação do Rojas, que é um jogador que ele faz duas funções, ele é um zagueiro, e ele também faz função do lateral direito. Ele já queria o Rojas na janela de meio do ano, não foi possível, e aí ele traz o Rojas, que foi uma das únicas exigências, Jonatas, que foi atendida pelo Ramon Dias. Ou seja, ele fez exigências para permanecer no Vasco, a SAF do Vasco prometeu, o Emiliano deu uma entrevista ao Futebolaço Vasco, Futebolaço do Dieguinho, dizendo que eles pediram, indicaram 28 nomes de jogadores e desses 28, o Vasco só trouxe dois. E dois desses nomes que eles pediram, um foi para o Corinthians, que é o Garro. O Garro, se vocês não sabem, corintianos, foi um pedido do Ramon Dias quando estava no Vasco, e o Vasco não contratou e o Corinthians contratou o Garro, que é um excelente jogador, né? Já tem se provado aí. E o outro foi um jogador que eu acredito que esteja no Grêmio, eu não lembro agora exatamente quem seja, mas ele disse: olha, desses 28 jogadores, só dois vieram para o Vasco e os outros dois que a gente queria, um foi para o Corinthians e outro foi para outro clube que eu não lembro qual. Né? Eu acho que inclusive pode ser até o não vou afirmar porque pode ser que não seja, mas a verdade é essa. Ele não tinha como fazer muita exigência. Quando ele teve a oportunidade de fazer exigência, o Vasco não cumpriu com o Ramon Dias o que ele queria, João. Ele queria, só para concluir, ele queria um time forte para que esse ano ele não brigasse mais por rebaixamento, ele brigasse por coisas maiores. E o Vasco não atendeu, o Vasco roeu a corda e acabou descumprindo o seu combinado com o Ramon Dias. Bruno Fernandes, ele comenta: acho um bom nome, mas também precisamos de reforços. Realmente o Corinthians e vai se reforçar, né? O Corinthians já contratou o Hugo, o ex-goleiro do Hugo Neneca, né? Que é o ex-goleiro do Flamengo, que estava no exterior. Trouxe agora também, está trazendo também o volante do Atlético Paranaense, né? E fechou também com o Charles, e tudo indica que está encaminhado também com o lateral esquerdo Borjas. Então, e há outros nomes sendo cogitados. Inclusive, hoje surgiu até uma notícia sobre o Balotelli, que teria sido oferecido ao Corinthians. Ele já tem uma certa idade, mas o que você acha, Fábio, do Balotelli ainda? Jonathan, o Balotelli é até interessante, porque o Balotelli tem uma história com o Vasco, que é uma história mais política do que futebolística. Na campanha, ainda no Vasco Associativo, na campanha para presidente, o Balotelli foi usado como uma espécie de garoto propaganda do candidato Levenciano, né? O Balotelli, ele era agenciado por um empresário italiano, né? O cara, inclusive, é do ramo dos vinhos, e ele prometeu. O cara tinha um acordo que, se o Levenciano ganhasse, ele faria parte da diretoria do clube associativo. E o Balotelli foi usado como um garoto propaganda do Vasco naquela época. Depois disso, o Levenciano não ganhou a política e tal, aquele negócio todo, e o Balotelli acabou indo para um time da Itália, da Espanha, perdão, se não me engano, da segunda divisão, ou é um time de menor expressão da primeira divisão mesmo. E parece que o Balotelli não rendeu, o Balotelli não jogava mais esse futebol todo. Isso passado, acho que 2, 3 anos, né? Então acredito que hoje, minha opinião sobre o Balotelli, eu acho que para o Corinthians hoje, eu acho que não seria uma solução. O Balotelli é um jogador já de uma idade muito avançada, em que não vem jogando um bom futebol. Mas é só uma opinião, né? Não dá para cravar que, se ele viesse, ele não, de repente, no futebol brasileiro, os caras que vêm da Europa brilham, né? Não sei te dizer, mas eu sei te falar essa história. O que eu conheço do Balotelli é sobre essa história até curiosa, que foi na época da política do Vasco.
Temos aqui também a participação do Leandro Gomes, vascaíno aí também. Ele diz, Grande boa abraço pro tarde, meus Leandro. amigos. Ele diz, boa tarde, meus amigos. Coutinho tá chegando. Bom filho a casa torna. Amanhã tem jogo. Vamos quebrar esse tabu, Jontinha. Cuida, Fábio. Abraços. É, mas eu ainda acredito na vitória do Corinthians. Mas, Jonathan, deixa eu te perguntar uma coisa. É verídica essa informação que o Ramon Dias pediu realmente para não treinar amanhã o Corinthians contra o Vasco? Por que que eu falo isso? Porque eu vi hoje no BTB Esportes, que é um canal daqui no YouTube que cobre os times, vários times, principalmente os quatro do Rio, e o Ramon Dias desembarcou hoje, né? Então ele vai se apresentar ao Corinthians. Acredito que para que ele possa bidar, aparecer no bid da CBF, ele vai ter que pedir a rescisão dele com o Vasco, vai perder o direito a essa multa rescisória, a qual ele ainda poderia brigar, né? Mas a partir do momento que ele vai ter que ter o seu nome livre para bidar como treinador do Corinthians, aparecer no bid da CBF, para que possa estar à beira do gramado, ele vai ter que abrir mão dessa multa rescisória, que ela gira em torno de 16 milhões de reais. E aí eu queria te perguntar se você tem essa informação, se é só especulação, se é só alguma notícia que pairou por aí, ou realmente é quente que ele É, pediu mesmo para não treinar. ele pediu, inclusive o Larutia já treinou o time e já escalou o time praticamente contra o Vasco da Gama, já deu aqui no GE, que é o interino, Perfeito, né? O Rafael Larutia. Ele vai comandar o Corinthians amanhã contra o Vasco da Gama. É verídica. perfeito. Temos aqui o Bruno Fernandes. Timão vence amanhã com todos os problemas. Tomara, Bruno. Vamos torcer. Mas do jeito que tá a coisa aí, eu acho que até um empate já é um bom resultado para nós. Vocês estão numa situação que a gente estava há pouco tempo, né? Aliás, a gente está numa fase de euforia, Jonathan. O Vasco, é importante dizer isso para que os corintianos escutem, né? O Vascaíno que acompanha, né? A gente tem um canal, inclusive, chamado Vascaínos do Nordeste. Eu e meu parceiro Meilson Cunha, a gente deu uma paradinha lá no canal agora, recentemente, por problemas pessoal, tanto o meu quanto o Meilson, a gente estava passando problemas particulares, cada um e a gente deu uma paradinha no canal, mas a gente está todos os dias acompanhando o Vasco e a situação que o Corinthians está vivendo é muito interessante, porque quando o Ramon Dias chega no Vasco, era uma situação muito parecida que o que está acontecendo com o Corinthians. Até há pouco tempo, o Vasco foi goleado pelo Criciúma, o Vasco foi goleado pelo Urubu, né, o time do mal, né, lá da Gávea, né, os mulambos, e a gente e a gente não estava totalmente pessimista. Todo jogo era um pessimismo. Quando a gente consegue ter uma sequência com o nosso treinador interino, né, que agora possivelmente vai ser efetivado, a gente consegue golear o São Paulo, a gente consegue empatar com o Botafogo, que vem numa fase muito boa, como vice-líder do campeonato, né? A gente perde para o Bahia, mas com expulsão muito duvidosa e também um jogo que o Vasco resistiu bastante. E a gente depois engata duas vitórias contra o Fortaleza e agora essa vitória maiúscula que vale destacar que o Vasco jogou fora de casa, lá no Beira-Rio, contra o Internacional e o Vasco com sete desfalques, né? Sete desfalques. E o Vasco conseguiu essa vitória contra o Internacional. Então, o nosso momento é um pouco mais de otimismo, né? A gente está muito otimista que a gente vai ganhar do Corinthians. Sempre é jogo difícil contra o Corinthians, seja onde for, mas que a gente está muito otimista que, pelo momento do Vasco, o Vasco vá, e principalmente com a volta dos seus jogadores titulares, amanhã vencer o Corinthians. Mas a nossa situação até há pouco tempo era a mesma situação pessimista de vocês, em que qualquer resultado que somasse pontos era bem-vindo. Só que com a chegada de Ramon Dias, Jonathan, esse cenário vai mudar um pouco. Eu não tenho dúvidas, eu vou até adiantando aqui para os corintianos, eu não tenho dúvida que Ramon Dias vai fazer um excelente trabalho no Corinthians. O Ramon Dias ele vai livrar primeiro essa grande preocupação dos corintianos, que é o rebaixamento. O Corinthians também não tem um elenco para brigar por rebaixamento. O elenco do Corinthians não é um elenco tão fraco a ponto de brigar por rebaixamento.
Ao contrário do Fluminense, que já é um elenco mais questionável, mais velho, por assim dizer, né? Um elenco mais desgastado, em que não está dando liga, e quando os jogadores extremamente maduros não se entendem mais em campo, isso é extremamente preocupante. Vide o Grêmio na queda do ano atrasado, né? Que o Grêmio desceu para a segunda divisão. A gente tem aqui uma possível escalação do Corinthians para o jogo de amanhã, que é com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, ai meu Deus. Quando eu falo Mateuzinho, meu irmão, quando diz Léo Maná, eu me animo, mas Mateuzinho, infelizmente, até o caso do Fagner ter renovado agora, porque a gente está numa situação de lateral complicada. Félix Torres, Kaká, Hugo ou Matheus Bidu, Raniel, Breno Bidon, o Igor Coronado, parece que vai entrar na vaga do Rodrigo Garro, que está suspenso. E aí vem Angel Romero e Wesley e Uri Alberto. Essa é a provável escalação do Corinthians para o jogo de amanhã. Bruno Fernandes diz: Balotelli é um ex-jogador em atividade. Mas ele, pelo que eu ouvi falar, ele vem por custo-benefício, né? Ele está sem contrato e ele também viria para ganhar menos de 100 mil por mês, que eu acho que para um jogador de futebol hoje é uma mixaria, né? É Eu acho que isso não procede, não, Jonathan. a informação que saiu hoje pelo meu timão. Ah, beleza. É só porque é muito estranho, principalmente Eles pelo também fato. ficaram abismados com ó, o Teodoro aí, o Vascaíno Teodoro. Dá um alô aí, Teodoro. Oi! Eles também, Fábio, ficaram abismados com esse salário, né? Esse possível salário do Balotelli, né? Por mais que seja um jogador de uma idade avançada, mas é um cara que, de certa forma, é habilidoso, né? É um cara que ainda não. Jonathan. Mas eu acho que assim, ele não faz muito o perfil do Ramon Dias, né? Eu acho que a gente vai falar um pouco ainda sobre a maneira que o Ramon Dias gosta de jogar, né? Esquema tático Isso, e perfil de jogadores, Jonathan. Mas eu acho que o Balotelli ele não se encaixa em nada, pelo menos do que nós conhecemos o Ramon Dias. Então, se o Corinthians tinha alguma conversação com o Balotelli, me surpreenderia muito se o Ramon Dias ele desse aval para que isso continuasse. exatamente. Tem até a questão, Fábio, do Fausto Vera, que é argentino, está em negociação com o Atlético Mineiro, mas surgiu uma notícia que o Ramon Dias pediu para travar a negociação, porque ele pretende usar o Fausto Vera. E por conhecer o jogador, né, é um compatriota, né? É um argentino também. O Fausto Vera joga muita bola. No Corinthians ele está nessa fase complicada, mas eu acredito que quem sabe jogar não esquece, não, né? Então, Ramon Dias, a gente separou aqui algumas variações táticas que ele fazia no Vasco da Gama. Qual é o esquema, Fábio? Você conhece melhor? Qual é o esquema oficial que o Ramon Dias mais jogava no Vasco? Qual era? Era o 4-3-1. Na verdade, o Ramon Dias ele gosta muito de três zagueiros, né? O Ramon Dias a gente tem que entender também que ele é muito adaptável ao que ele tem em mãos. Por exemplo, a gente tem que entender e enxergar o Ramon Dias que veio de o Al Hilal, né? Que era um time que disputou um campeonato Foi mundial e foi vice-campeão vice-campeão mundial mundial, contra o isso. Real Madrid, né? E que ele É, tinha jogadores de extrema qualidade na qual ele podia usar um esquema tático ofensivo. Quando ele chega no Vasco, ele encontra um elenco que não tem as peças e para trabalhar aquele modelo de jogo que ele gosta de trabalhar, ele tem que se garantir mais na defesa, utilizando três zagueiros, para que ele possa ter um meio-campo de transição rápida de defesa para o ataque e o sistema de criação dele aproveitando o que tinha de melhor no Vasco, que era as bolas chegando no Verratti, né? Que é um jogador que tem um alto índice de aproveitamento. Então o Ramon Dias ele era adepto no Vasco, ele era adepto de três zagueiros, né? Geralmente o Ramon Dias ele jogava era no 3
três zagueiros atrás, cinco jogadores no 3-5-1. meio e três na frente, né? A Era o gente viu três aqui cinco também, três certo? A gente viu com aqui os também, pontas abertos. isso. A gente viu aqui também, no GE, eles marcaram aqui também algumas variações táticas que ele usou no Vasco, que foi 4-3-3-1. É uma das formações táticas que ele usou, e a gente percebe que a cada jogo, dependendo do time que ele enfrentava, ele dava uma variada na escalação. Ou seja, Sim, para nós corintianos é um alento, porque para quem teve Antônio Oliveira, perdão, para quem teve Antônio Oliveira só com o esquema tático do 4-1, 4-1-4-1, meu amigo, e não tinha nenhuma uma variação tática, não mudava nada, era do começo ao fim ele usou essa formação no Corinthians. Aí é um alento a gente saber que um treinador como o Ramon Dias, que é experiente, né, grande vencedor na Argentina e pelos times que ele passou, tem variação tática de acordo com o adversário que ele vai enfrentar, não é isso? e vale ressaltar que você, olhando o histórico do Ramon Dias como treinador, ele já treinou inclusive seleções, né? Seleção. Ele já foi treinador de uma seleção, não me lembro qual, mas uma seleção sul-americana. É um treinador que tem muito conhecimento, né? E não só o Ramon Dias, Jonathan. Quando a gente fala de Ramon Dias, a gente tem que lembrar que existe o Emiliano. É uma espécie de dualidade ali, entendeu? Quem dá os treinos não é o Ramon Dias, quem dá os treinos é o Emiliano. O Emiliano é um treinador que se aproxima muito dos jogadores. O Ramon Dias não é tanto de se aproximar. Ele come separado dos jogadores. Ele não fica no refeitório junto com os jogadores, igual, por exemplo, o Emiliano, entendeu? Então, o Emiliano é aquele elo entre o treinamento e a comunicação com os jogadores. Inclusive, muitas vezes quem dava entrevista na coletiva de imprensa do Vasco era o Emiliano, pelo fato dele ter um português até melhor do que o do Ramon Dias, né? O Ramon Dias, ele não é, pro alívio de vocês, ele não é engessado numa formação tática, igual você citou que seria o Antônio Oliveira, né? O Ramon Dias, ele é muito flexível a isso e ele potencializa muito os jogadores que estão em má fase. Até acredito que o Fausto Vera seja verídico que ele não queira abrir mão, porque é um jogador com um perfil muito parecido com o que o Paulinho fazia no Vasco. É aquele jogador motorzinho, que corre todo o campo para frente, para trás. Se eu tiver enganado, você me corrija. Jonathan, eu não consigo te escutar. Você me escuta? Tive um probleminha aqui. Eu vou entrar e sair de novo, tá? Para não prejudicar a live.
Tá mudo para mim, não consigo escutar. Agora sim. Oi, tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Eu tive que sair aqui, João, porque é problema da distância do roteador, e tive que vir para a varanda. A imagem certamente não ficou boa aqui, mas vou tentar continuar aqui contigo, pelo menos dessa forma. Tranquilo. Então, Fábio, a gente continuando, dando continuidade sobre variação tática do Ramon Dias. Ele usava muito esses esquemas, como você falou, o time do Vasco que ele tinha, né? Ou seja, ele vai muito pelo elenco que ele tem, né? Isso. Se ele tem um elenco que ele vê que está sobrecarregado na defesa, ele vai usar 3 zagueiros. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa que ele vai tentar fazer no Corinthians é o que ele fez no Vasco. Ele vai tentar proteger, arrumar a casa lá para parar de tomar tantos gols, né? Porque o último jogo do Corinthians, o Corinthians tomou 3 gols do Cruzeiro, não é isso? Isso. Já vinha tomando gols. O Corinthians, por tradição, desde o Tite, né? O Corinthians é um time que sempre se preocupou, né, em ter defesas sólidas, né? Sempre teve bons zagueiros, né? Revelação dos zagueiros. O Kaká, por exemplo, é um jovem zagueiro corintiano que eu particularmente gosto muito, acho um ótimo zagueiro. Né? O João Vitor, que está hoje no Vasco, é uma revelação do Corinthians, jogador vendido para o Benfica. E ele Albert vai procurar. Murilo, todos vendidos. Perfeito. Então, Jonathan, ele vai. A primeira coisa que eu acredito que ele vai fazer é tentar resolver o problema da defesa corintiana, né? Depois ele vai começar a potencializar essa questão de transição de defesa para o ataque, né? Mas a primeira coisa que tem que fazer no Corinthians, obviamente, é se Estancar consertar a atrás para parar sangria. de tomar gol, estancar a sangria. E agora sim, nem tudo são flores, Jonathan. Tem algumas coisas do Ramon Dias que desagradavam os vascaínos, que eu acho que não é querem jogar água no chope do corintiano, mas são informações que eu acho que a gente tem que ter a lisura de passar para os corintianos o que não nos agradava, né? Com Como certeza. vascaíno. Por exemplo, o Ramon Dias não é um treinador que trabalha com base. O Vasco veio a dar oportunidade aos jogadores da base e agora com o interino, né? Jogadores que vêm entrando e vêm correspondendo. O Vasco já tinha jogadores da base na época que ele chegou, que já tinham sido, pela idade e outros até pelo talento, já tinham sido promovidos ao profissional, como por exemplo o Rayan, o Gabriel Peck, né? E outros, mas o Gabriel Peck ele utilizava porque o Peck fazia uma função que agradava muito ele, né? O Peck ele marcava, ele corria, ele apoiava no ataque, ele fazia gol, ele defendia, ele dava o sangue em campo. Já o Rayan, jogador de 17 anos, muito talentoso, o Ramon Dias não dava oportunidade para o Rayan. E jogadores da base, quando foi questionado, ele falou que a 777, que na época comandava a SAF do Vasco, pediu para ele começar a utilizar jogadores da base. Então, é uma coisa que o Corinthians tem por tradição, revelar jogadores, sempre trazer jogadores da base. Pode ser que ele mude, mas pode ser também uma preocupação para o corintiano. Mas aí a gente tem notícias que a janela de transferência, o Corinthians está a todo vapor atrás de reforços, né? Até porque realmente precisa, não dá tempo de você fazer a transição da base para o profissional sem queimar os garotos, né? E eu acredito que nesse momento não seria um problema, porque eu não. Acho que travou, Jonathan, a tua internet aí. Não sei se foi a minha ou foi a sua. Acredito que o Jonathan teve um problema aí na conexão dele, mas já volta, né? Mas se eu tiver online aqui, no problema não tiver sido na minha, eu vou continuar falando um pouco sobre o Ramon Dias aqui para vocês, até que o Jonathan retome o comando aqui da live, restabeleça sua conexão e retome o comando da live, né? Outra coisa que eu acho que é importante os corintianos saberem sobre o Ramon Dias é a questão da preferência dele pelos gringos, né? Eu sei que o Corinthians tem alguns gringos, né? Eu não tenho tanto conhecimento sobre o Corinthians, mas eu sei os gringos que o Corinthians tem e também o fato do Garro, né? O principal jogador do Corinthians hoje, né? Ser o jogador que
foi indicado por ele para o Vasco na época, né? Então, é um jogador que ele vai contar muito. Essa notícia que o Fausto Vera é um jogador que ele pediu para não ser negociado, né? Ele pode potencializar e fazer o Fausto Vera render o que não vem rendendo no Corinthians, né? Talvez até com ele, aquele jogador Matias Rojas que saiu, que eu sei que é até um desafeto do Corinthians, porque parece que ele ofendeu de certa forma ao Corinthians, uma grande instituição, né? E talvez com o Ramon Dias tivesse sido diferente, né? Ele tem essa predileção pelos gringos, né? E não sei se isso vai ser bom ou se vai trazer algum problema para o Corinthians, mas para o elenco. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o Ramon Dias ele vai fazer um trabalho muito bom no Corinthians, porque ele é um treinador muito bom. Nós vascaínos temos uma grande gratidão ao Ramon Dias pelo que ele fez pelo Vasco, salvando o Vasco do rebaixamento e potencial, gente. Ele tem, veste a camisa. Eu acho que a torcida corintiana vai amar o Ramon Dias. Tivemos um problema técnico, Fábio, aqui com o computador, e ainda bem que você segurou aí a live. Então, pessoal, como vocês viram aí o Fábio falando, mais algumas informações sobre o Ramon Dias. A gente não vai estender muito essa live, é mais para falar sobre como trabalha o Ramon Dias, né? A gente agradece aí as informações do Fábio. E, Fábio, mais uma coisa, Pedro Raul chegou a jogar com o Ramon Dias. Hoje na época ele estava no Vasco, hoje ele está no Corinthians, e os corintianos muitos estão falando que ele vai ser aproveitado com o Ramon Dias, porque ele gosta de centroavante mais alto, ele gosta de bola aérea. Ele chegou a ser aproveitado por um Vasco, o Ramon Não, Dias, ou ele não. O já Pedro tinha Raul saído? é um jogador que foi negociado lá para o México, né, na época. O Pedro Raul, ele era qualquer clube do Brasil desejaria o Pedro Raul na época, porque o Pedro Raul foi artilheiro do Campeonato Brasileiro da temporada anterior, e o Pedro Raul era um jogador muito cobiçado, né, um jogador goleador, com belos gols, e que vinha numa ascensão que a gente só acreditou que o Pedro Raul vinha para o Vasco mesmo quando o Pedro Raul foi oficializado. Só que o Vascaíno logo pegou aversão pelo Pedro Raul, principalmente pelo pênalti perdido no jogo da Copa do Brasil, em que o Vasco foi eliminado, né, com pênalti perdido pelo Pedro Raul, e depois o número de gols perdidos pelo Pedro Raul no time do Vasco. Lá no México, a gente sabe que ele também não foi bem, né? E a gente surpreendeu quando o Corinthians contratou o Pedro Raul, né? Mas eu acredito que para o esquema de jogo e para o estilo de jogo do Ramon Dias, ele vai ser, com certeza, experimentado. Não sei se o Ramon Dias, se ele não der conta do recado, se o Ramon Dias vai insistir com ele. Mas que ele vai ser experimentado para fazer o papel que o Verratti faz no Vasco, o Pedro Raul fazer no Corinthians, principalmente com bolas alçadas na área, né? Jogador alto, um jogador bem posicionado, pode ser que ele, de repente, se encaixe no esquema de jogo do Ramon Dias. Agora, isso, João, é importante dizer também que não implica dizer que ele vai substituir o Pedro Raul pelo Yuri Alberto. Eu Yuri não Alberto? acredito que ele. O Yuri Alberto, não é isso? Eu Isso. não acredito que ele vai preterir um ao outro. Eu acredito que ele vai encontrar uma forma de que os dois joguem juntos, né? Pode até ser, pô, o Fábio tá falando besteira aí e tal, mas pelo que eu conheço o Ramon Dias, o Yuri Alberto é uma peça fundamental no Corinthians hoje. Eu acho que tá até pelos gols do Yuri Alberto, não tem como sacar ele do time para colocar o Pedro Raul no lugar dele, né? E não acredito que vai haver um revezamento entre os dois. É o meu entendimento em detrimento ao estilo de jogo do Ramon Dias. Eu acho que ele vai achar uma forma de tentar fazer com que os dois joguem juntos. Aí, só para concluir, se porventura o Pedro Raul não corresponder, ele vai encostar, ele encosta, tá? Jogador que não rende, ele encosta. Ele vai encostar e vai pedir o Corinthians contratação Bom saber, para. bom saber. Ele tem esse perfil. Teve um jogador, João, da base do Vasco, jogador muito bom, muito promissor, que por conta de indisciplina foi negociado, foi emprestado.
E o Vasco precisava de volante naquela época, porque foi justamente quando o Jair se contunde, o Paulinho se contunde, e o Vasco tem esse jogador, esqueci até o nome, jogador da base muito bom, que vinha jogando. E esse jogador, a torcida achava que seria o jogador que entraria como titular, porque é um jogador promissor. Mas aí, por conta de indisciplina, pouca coisa, pouquíssima coisa mesmo, o Ramon Dias pediu para que ele fosse negociado. Aí você vê, dá para você entender o perfil do Ramon Dias. Bruno Fernandes, se o Ramon Dias tirar o nosso timão dessa posição incômoda, já fico satisfeito. Eu também, Bruno. Eu também, se o Ramon Dias conseguir tirar o Corinthians dessa situação, e ele ainda diz: sou do Paraná e falo sem medo de errar, que aqui é o Corinthians, e aqui o Corinthians tem a maior torcida do estado. Curitiba, Atlético Paranaense, Paraná, só tem torcida na região de Curitiba. Olha aí, Fábio, a informação aí que o Corinthians, o nosso amigo Bruno Fernandes, que é ali do Paraná, ele diz que lá o Corinthians tem mais torcida do que os próprios times do estado lá, juntando tudinho. E eu também não duvido não, porque o Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, segundo informações para mim, é a primeira. Eu acredito que o Corinthians é a primeira em número de torcedores, porque o Flamengo ele para mim o Flamengo é uma franquia, tem mais torcedor ali pro lado os mulambos tem mais torcedor pro lado ali da favela, né? O que você acha, Fábio? Qual é a maior torcida do Brasil mesmo? Isso é muito controverso, Jonathan. Essas pesquisas, elas são muito duvidosas, né? Você vê que tem pesquisa que já colocou, inclusive, o Grêmio como mais que tem o Cruzeiro, o Grêmio como tendo mais torcida que o Vasco em território nacional. Isso é um Aí absurdo. é Você absurdo. vê que só tem 3 torcidas no Brasil que, quando os times vão jogar, principalmente no Nordeste, fazem grande recepção em aeroporto. São os Mulambos, Corinthians e Vasco. Palmeiras também aparece aí, mas não é igual. Só tem 3 torcidas no Brasil que fecha aeroporto. Os mulambos, corintianos e vascaínos. Não existe outra torcida. Agora, essas estatísticas, isso é muito controverso, depende da empresa que faz a estatística, né? Quem contratou essa empresa para fazer a estatística, tem que estar por trás. Então, assim, a gente sabe que na prática, né? Eu acredito que os mulambos têm o maior número de torcedores, só que são torcedores não orgânicos. São torcedores modinha, né? Só É. precisa ele entrar naquela fase, por A exemplo. maioria, a maioria tu já prestou atenção que a maioria do público feminino, é porque, me desculpa aí o público feminino, mas eu acredito que é o público que menos acompanha futebol, que entende de futebol e vai naquela modinha que vê aí que você torce o quê aí? Flamengo. Já percebeu? Corintiano eu costumo dizer que é igual católico, né? A gente, quando no Brasil, que é um país colonizado por Não, portugueses, flamenguista, né? então, flamenguista. Flamenguista é Você igual diz católico. corintiano? Não, desculpa, eu quis dizer os mulambos. Eles são igual católico. São e não sabe por que são, né? São porque o pai porque a mãe é. Mas você pergunta para a maioria dos flamenguistas qual é o nome do goleiro do Flamengo, eles vão dizer que é Bruno, né? Então, é uma coisa bizarra. Eles não sabem escalar o time, né? Já para um corintiano, para um vascaíno, a grande porcentagem que você perguntar, o grande percentual de acerto de pessoas que você perguntar, já escala o time todinho, né? Então, há uma diferença muito grande desses dois tipos de torcidas dos clubes, Vasco e Corinthians, pelo fato de serem torcedores que acompanham, que torcem, e não só torcedores que estão lá na boa fase, entendeu? Vale lembrar, eu acho muito bom falar mal do Mulambo, porque tem muita gente que não sabe a história. Aí eu aproveito para. O próprio flamenguista, a maioria não sabe a sua história. O Flamengo passou uma década brigando para não cair. Por que que não caiu? Porque a arbitragem não deixava e a Mamãe Globo não deixava, porque tinha toda a questão do lucro com Direitos, público, venda de TV, direito, de jogos em TV. é, de Então, transmissão. não era interessante de forma alguma o Mulambo cair. Nessa década que o Flamengo passou brigando para não cair
e pagando times como a Portuguesa para cair no lugar deles, que até hoje a coitada da Portuguesa paulista se acabou e nunca se levantou por conta disso, né? Eles não tinham torcedores, não tinha camisa na rua, não tinha isso. Aí agora estão aí, né? Falando que tem o melhor elenco da América do Sul e não ganha do Cuiabá. É isso que eu não entendo. O Ramon Dias, ele treinou a seleção do Paraguai, Fábio. Paraguai, verdade. Eu sabia que era uma seleção sul-americana, né? E o cara é muito bom, João. O Ramon Dias, ele entende muito futebol, né? Entende muito futebol. A gente ainda, eu até assim, o Vascaíno, João, gosta muito dele, né? Eu até assim imaginei uma volta dele para o Vasco. Ele queria voltar para o Vasco, isso é fato, que ele queria voltar para o Vasco depois da demissão, depois daquele imbróglio de demissão, mas aí não tinha mais clima, realmente o trabalho já não estava mais funcionando, porque ele perdeu peças essenciais como Paulinho, Jair, o Marlon Gomes foi vendido, o Gabriel Peck foi vendido, e não houve reposição à altura, entendeu? Então, ele nem tinha mais as mesmas peças do ano anterior, em que ele utilizou para livrar o Vasco do rebaixamento, e muito menos para tentar fazer um trabalho melhor, porque, como ele falou na coletiva com a despedida do Vasco, ele disse: Olha, eu não sou treinador de estar treinando time para não cair, eu sou treinador de disputar títulos. Tudo bem. Fábio, eu agradeço a sua participação. Já não vou tomar mais seu tempo, a gente vai continuar aqui um pedacinho na live, mas a gente já vai dispensar você e agradecer. E quando precisar também, a gente está à disposição aqui, o canal Corintianos do Nordeste, para a gente bater esse papo de boleiros, né? E principalmente quando um pode dar informação para o outro, quando tem, no caso, a gente falando do Ramon Dias, que já teve a passagem pelo Vasco. Muito obrigado, Fábio. Um abraço. Jonathan, eu que agradeço o convite, tá? É uma satisfação estar aqui no canal Corintianos do Nordeste. Isso é muito salutar na véspera de jogo, né? Essa comunicação entre os torcedores, né? Em que passam informações, debatem, né? Sempre com respeito, né? É claro que eu desejo sorte aos corintianos com Ramon Dias, menos para o jogo de amanhã, né? Para o jogo de amanhã eu não desejo sorte para vocês, não. Mas com exceção de quando não enfrentar o Vasco, com exceção de quando enfrentar o Vasco, eu desejo que vocês tenham sucesso aí com o Ramon Dias. Eu torço muito por ele, pelo Emiliano, e que eles sejam caras bem-sucedidos, porque eles foram. A gente tem uma dívida impagável com eles no Vasco. A gente não está jogando a segunda divisão esse ano por conta deles, e espero que eles sejam muito bem-sucedidos agora no Corinthians. Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição e também iremos cobrar a sua presença lá no canal Vascaínos do Nordeste em breve, talvez numa véspera também de Vasco e Corinthians. Então, Muito um bem. grande abraço à torcida corintiana e aos vascaínos que assistirem aqui. Saudações vascaínas. Valeu, um obrigado. Abraço, Fábio. Pois é, você teve aí também a participação do Fábio Barbosa, do canal Vascaínos do Nordeste. Ele falou um pouco sobre do Ramon Dias, né? Porque muito mais conhece o Ramon Dias os vascaínos, né? Que tiveram o privilégio de ter ele como um treinador. Na minha opinião, o Ramon Dias é um técnico muito bom, um técnico muito experiente, é um técnico que eu acredito que vai dar certo no Corinthians. A gente, como corintiano, a gente não pode se dar o luxo de torcer para que não dê certo. Nesse momento, a gente tem que torcer para que dê certo tudo. Vamos trazer algumas informações aqui de bastidores, algumas informações sobre o jogo de amanhã, para você acompanhar o jogo amanhã às 7 horas da noite. A gente está na torcida, a gente tem esperança de que o Corinthians amanhã vai dar um poder de reação contra o Vasco da Gama. Amanhã já é a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A gente não pode se dar o luxo mais nem de empatar. A gente vai ter que ir para cima, os jogadores vão ter que mostrar raça e eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo e acredito que o Corinthians vai sair com a vitória amanhã no jogo contra o Vasco da Gama. Como eu falei, uma possível escalação do time do Corinthians amanhã, com o Matheus Donelli,
Mateuzinho, Félix Torre, Kaká, Hugo Bidu, Raniel, Breno Bidon, o Igor Coronado jogando no lugar do Rodrigo Garro, que está suspenso, Ángel Romero e Wesley pelas pontas, e o Yuri Alberto como centroavante. O que vocês acham da escalação? Vocês acham que é a melhor possível ou vocês fariam alguma alteração? Porque, como é bom lembrar que ainda será no comando do interino Rafael Larúcio, porque o Ramon Dias ainda tem aquelas pendências também, né, de regulamentar, o nome dele ainda tem que aparecer no bid da CBF para ele poder estrear pelo Corinthians. A gente também tem uma boa notícia que vai ter essa parada da data FIFA, se eu não me engano é a final da Copa América, né? E não terá jogo no final de semana agora. Então o Corinthians terá um tempo bom para se adaptar com um novo treinador, para que ele possa colocar a sua ideia de jogo. Eu acredito que vai dar tempo do Corinthians treinar e a ideia de jogo do Ramon Dias ser implementada. Essa é a nossa esperança como corintianos. A gente segue otimista. Vamos continuar aí. Você que está conosco até agora, você que vai assistir ou assistiu. Então, peço que você que é novo ainda nesse canal possa se inscrever. Se não é inscrito ainda, que possa dar o like, possa nos ajudar. A gente começou esse canal agora, recentemente, aqui no Nordeste. A torcida do Corinthians tem muita força também. A gente vai, inclusive, estamos fazendo plano de fazer a transmissão Transmissão não, eu estou fazendo plano de ir ao estádio do Castelão, no jogo Fortaleza e Corinthians, pela rodada do Brasileirão, e ali ao vivo passar para vocês no canal o que está acontecendo. Bruno Fernandes, a escalação tem que ser essa mesma, só faria uma alteração. Entraria com Pedro Henrique no lugar de Romero. O Pedro Henrique, ele jogou bem, Bruno, ele jogou bem na partida contra o Vitória. Inclusive, ele teve participação no gol do Rodrigo Garro, né? Aquele golaço. Eu acredito, eu também, na minha opinião, o Pedro Henrique, ele é melhor no lugar do Romero. Eu concordo com você plenamente, Bruno. Então, mas vamos ver, essa não é a escalação oficial, é uma provável escalação. Não tiveram acesso ao treino tático do Corinthians. A gente só vai saber a escalação oficial mesmo minutos antes, que eu acredito que é 30 minutos antes do jogo. E aí a gente vai saber, pode ser que o Pedro Henrique ele apareça no lugar do Romero, do Ángel Romero. Pessoal, então, como eu estava falando, o canal é novo, que vocês possam compartilhar para os seus amigos corintianos, que eles possam também vir aqui, se inscrever no canal, dar o seu like, e a gente tá aí, a gente vai continuar nessa luta, nessa jornada. Aqui é Corinthians, o Corinthians vai voltar a ser o gigante que ele era não, que ele é, ele vai voltar ao patamar que é de ofício a ele, e a nossa esperança é que esse dia não demore, que esse dia chegue logo, dias melhores vão vir, e a gente acredita que o Ramon Dias será o cara responsável por fazer isso acontecer. Então vamos lá, galera. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Meu abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima e vai, Corinthians!